Durante os anos que durou o regime nazista, nem tudo ficou à vista. Além das batalhas e das leis impostas, houve planos que foram executados longe de qualquer testemunha, em locais onde nem os próprios soldados sabiam o que acontecia. Alguns lugares foram projetados para desaparecer depois de serem usados. Outros se esconderam tão bem que passaram décadas sem que ninguém soubesse que existiam. Os arquivos oficiais não mostravam tudo. Parte do que ocorreu nunca foi escrito. Ao longo do tempo, começaram a surgir restos, relatórios, estruturas enterradas, quartos fechados com chave, listas com nomes, peças numeradas e túneis que não levavam a lugar nenhum. Cada coisa que apareceu contava algo que não havia sido dito. Não se trata de exagerar o que foi, mas de entender como certas coisas se mantiveram à margem do relato conhecido. Algumas ficaram intactas. Outras foram destruídas antes que alguém pudesse vê-las. Quais foram os segredos mais perturbadores que a Alemanha nazista deixou? E por que tantos vieram à tona somente depois que tudo terminou? A armadilha do esconderijo do lobo. Em uma área florestal no leste da Polônia, foi instalado um dos complexos mais vigiados do Terceiro Reich. Era o centro de comando principal de Hitler na frente oriental. Chamavam-no de esconderijo do lobo. Para chegar, era preciso cruzar vários anéis de segurança, passar por controles escondidos e seguir caminhos cercados de arames farpados. Não era um único edifício. O local estava espalhado por dezenas de estruturas. Havia postos de comando, áreas para dormir, geradores, estações de comunicação e abrigos. Os telhados eram camuflados com redes e galhos. Algumas construções tinham muros de concreto de vários metros. De lá, Hitler coordenou grande parte da ofensiva contra a União Soviética. Ele ficou mais de 800 dias, grande parte do tempo, dentro de seu bunker pessoal. Recebia relatórios, respondia mensagens e dava ordens à distância. Os engenheiros instalaram cargas explosivas em várias seções. Se os inimigos chegassem, podiam destruir tudo em segundos. Também foram construídas passagens ocultas para fugir sem serem vistos. Alguns desses acessos ainda não foram encontrados. A tentativa de assassinato mais conhecida ocorreu lá. Foi em 20 de julho de 1944. Klaus von Stauffenberg deixou uma bomba em uma reunião. A explosão deixou feridos, mas Hitler sobreviveu. Depois disso, as medidas de segurança aumentaram. Acessos foram reforçados e mais armadilhas foram adicionadas. O complexo era dividido por níveis. No primeiro estavam os soldados e guardas. No segundo, o pessoal técnico e administrativo. No terceiro, apenas o líder e seus colaboradores mais próximos. Antes de se retirar, em 1945, os alemães tentaram destruir tudo. Colocaram explosivos em vários pontos. Apesar disso, muitas estruturas permaneceram de pé. Grandes blocos quebrados continuam onde estavam. Durante anos, ninguém investigou a fundo. Somente depois da queda do regime comunista na região, foram iniciados estudos arqueológicos. Foram encontrados restos de cabos, fundações, portas blindadas e objetos abandonados. Hoje, o lugar continua abandonado. Pode-se percorrer entre paredes rachadas, túneis bloqueados e áreas não identificadas. O traçado completo continua confuso. Muitos corredores levam a becos sem saída. Os visitantes concordam que o mais impactante é o ambiente. Não há placas nem sinais. Apenas construções vazias, levantadas para uma guerra que era dirigida de lá sem que ninguém soubesse do exterior. Bunkers das Ilhas do Canal. Em 1940, as forças alemãs ocuparam as Ilhas do Canal, um pequeno grupo de territórios britânicos perto da costa francesa. Foi o único lugar do Reino Unido tomado pelos nazistas durante a guerra. Logo começaram a fortificá-lo. As ilhas de Guernsey, Jersey e Alderney se encheram de posições defensivas. Foram construídos bunkers, postos de vigilância, ninhos de metralhadoras, armazéns, túneis e abrigos antiaéreos. Tudo formava parte do Muro do Atlântico, uma rede de estruturas levantadas pelos nazistas para frear uma possível invasão aliada do mar. Para as obras, usaram trabalhadores forçados e prisioneiros. Cavavam à mão com pouca proteção e em jornadas longas. As condições eram duras. Em Alderney, inclusive, foram instalados campos de trabalho. Os bunkers eram grossos, feitos de concreto armado, e em muitos casos estavam ocultos entre rochas ou subterrâneos.
Alguns tinham sistemas de ventilação, quartos de comando, espaços para munições e conexões internas com outros pontos defensivos. De lá, controlavam praias, falésias e caminhos principais. As ilhas foram reforçadas até o final do conflito. À medida que a situação da Alemanha piorava, aumentou o número de fortificações. No entanto, as ilhas ficaram isoladas após o avanço aliado na França. Não houve batalhas importantes nessas zonas. Os soldados se renderam em maio de 1945. Após a guerra, muitos desses bunkers ficaram abandonados. Alguns foram cobertos ou convertidos em armazéns. Outros se conservam e estão abertos ao público. Há zonas onde se podem ver as estruturas originais, tal como foram deixadas. As Ilhas do Canal oferecem um exemplo claro de como o regime nazista se preparava para um possível desembarque. As fortificações mostram a escala e o esforço que foi investido, apesar de nunca terem sido usadas em combate direto. Hoje fazem parte do cenário. Algumas continuam enterradas, outras foram restauradas, funcionam como museus ou pontos de interesse histórico. Embora as ilhas não tenham vivido confrontos, suas estruturas contam outra parte da guerra, a do medo constante de serem atacados. As Torres Flak de Berlim. Nos últimos anos da guerra, Berlim se tornou o objetivo constante dos bombardeios aliados. Para defender a cidade do ar, o regime nazista levantou enormes torres antiaéreas conhecidas como Torres Flak. Essas estruturas eram blocos de concreto reforçado, desenhadas para resistir a explosões diretas e sustentar baterias pesadas em seus telhados. Cada torre tinha vários níveis. Na parte superior, instalavam-se canhões antiaéreos. Nos andares intermediários, havia estações de comando, salas técnicas e quartos para operadores de radar. As plantas baixas serviam como refúgio para milhares de civis durante os ataques aéreos. As mais conhecidas foram as dos bairros de Tiergarten, Friedrichshain e Humboldt-Hain. Algumas alcançavam os 40 metros de altura. De suas plataformas controlavam-se os céus da cidade, guiando o fogo contra os bombardeiros inimigos. Dentro, a organização era estrita. Havia rotas de evacuação, reservas de água, geradores elétricos e zonas para feridos. As paredes interiores eram grossas e sem janelas. Apesar da pressão, as equipes trabalhavam em turnos longos para manter o sistema ativo. Durante os piores bombardeios, milhares de pessoas buscaram refúgio nessas torres. Embora estivessem desenhadas para a defesa, converteram-se também no último resguardo de muitos habitantes. As torres resistiram a impactos diretos sem desmoronar. Ao final da guerra, algumas foram parcialmente destruídas pelas forças soviéticas. Outras ficaram intactas. Por seu tamanho e solidez, resultou difícil eliminá-las por completo. Nos anos seguintes, várias foram cobertas com terra ou convertidas em espaços recreativos. Hoje, algumas torres Flak seguem de pé. Funcionam como mirantes, parques urbanos ou espaços fechados ao público. Seus muros conservam marcas da guerra, como impactos de metralha e rachaduras por explosões próximas. As Torres Flak de Berlim mostram a tentativa de proteger a capital do ar com estruturas massivas e tecnologia de defesa. Embora não detivessem o avanço final, mantiveram-se ativas até os últimos dias do conflito. Obersalzberg. Nos Alpes bávaros, perto da fronteira com a Áustria, ficava Obersalzberg, uma zona montanhosa que se tornou o centro de descanso e planejamento de vários altos comandos do Terceiro Reich. Hitler tinha ali sua residência principal fora de Berlim, o Berghof. Não era apenas uma casa, mas parte de um complexo que incluía edifícios para escoltas, escritórios, refúgios e caminhos privados. Com o tempo, a zona foi transformada em uma espécie de quartel de montanha. Foram ampliadas instalações, construídos bunkers subterrâneos e reforçada a segurança. Alguns dos dirigentes mais próximos também estabeleceram moradias nas proximidades. Entre eles estavam Göring, Bormann e Himmler. Obersalzberg não era só um local de descanso. De lá eram realizadas reuniões e tomadas decisões políticas. Apesar de seu entorno natural, era um ponto-chave dentro da estrutura de comando. O lugar contava com sistemas de comunicação, vigilância permanente e uma estrada de acesso vigiada. Além do Berghof, existia um túnel com um elevador que levava a outra construção, o Kellsteinhaus, também conhecido como o Ninho da Águia. Este edifício, localizado no topo de uma montanha, era usado para receber visitas e celebrar reuniões especiais.
Em abril de 1945, quando a guerra já estava quase perdida, a zona foi bombardeada pela aviação aliada. Várias construções ficaram danificadas. Pouco depois, as tropas americanas ocuparam a área. Encontraram documentos, objetos pessoais e restos das instalações. Após o conflito, parte do complexo foi destruída para evitar que se tornasse um lugar de culto ou peregrinação. Alguns edifícios foram desmontados, outros se conservaram com novos usos. O Ninho da Águia, por sua localização e estrutura, foi um dos poucos que ficaram de pé e hoje funciona como restaurante e ponto turístico. Obersalzberg é um dos exemplos mais claros de como o regime buscou criar espaços seguros e isolados para seus líderes. Embora afastado dos frontes de batalha, foi parte do aparato de direção e do estilo de vida dos altos cargos do Terceiro Reich. O Porão de Mengele. Em 1944, milhares de pessoas começaram a chegar a Auschwitz. Ao descer do trem, passavam por uma revisão rápida feita por um médico do campo. Alguns eram enviados para trabalhar, outros eram separados para serem eliminados. Dentro do grupo que ficava com vida, buscavam-se casos especiais, gêmeos, pessoas com nanismo ou com malformações visíveis. Esses eram levados à parte. Josef Mengele, um dos doutores do lugar, interessava-se especialmente por eles. Conversava com as crianças, perguntava por familiares e decidia se serviam para o que estava procurando. Os gêmeos eram medidos, pesados e comparados. Faziam extrações de sangue neles, injetavam-nos com diferentes substâncias e às vezes mudavam a cor dos olhos com líquidos. Se um morria, o outro era sacrificado para revisar os órgãos. Alguns eram operados várias vezes sem anestesia. Todos os passos eram registrados em pastas com detalhes. Os restos eram mandados a outros centros para continuar os estudos. Nenhum dos procedimentos tinha fins terapêuticos. Tudo era feito por observação ou comparação. Os ajudantes também eram prisioneiros. Alguns sabiam de medicina, outros só cumpriam ordens. Tinham que limpar, segurar as crianças ou anotar o que ocorria. Estavam sob ameaça constante. Se não obedecessem, eram substituídos rápido. Comparado com outras zonas do campo, as crianças usadas para os experimentos comiam melhor e dormiam sob teto. Mas isso só durava enquanto fossem úteis. A maioria terminava morta. Quando o campo foi liberado, foram encontrados documentos, desenhos, frascos com partes humanas e fotos das sessões. Em um caderno apareciam nomes, datas e anotações. As folhas mostravam provas repetidas, com nomes que se cruzavam em vários relatórios. Mais de 1000 crianças passaram pelas mãos de Mengele. Muito poucos conseguiram sobreviver. Alguns não entendiam nada. Pensavam que estavam sendo tratados para se curar. Mengele escapou após o fim do conflito. Refugiou-se na América do Sul e não enfrentou um julgamento. Anos depois, foram identificados restos no Brasil, mas nunca houve condenação. Seu nome ficou associado aos experimentos por tudo o que foi achado nesse lugar. Antes que os soldados russos chegassem, os nazistas tentaram destruir as provas. Apesar disso, ficaram documentos, bisturis e frascos suficientes para entender o que aconteceu ali. O reator oculto. Em meados de 1944, um grupo de cientistas alemães trabalhava em um experimento secreto na pequena localidade de Haigerloch, ao sul da Alemanha. Usaram o porão de uma antiga cervejaria para montar um laboratório. Ali, sem muitos recursos e sob pressão, tentavam pôr em marcha um reator nuclear. O projeto formava parte do programa atômico do Terceiro Reich. O objetivo era produzir uma reação em cadeia que pudesse servir para fins militares. Não chegaram a conseguir. As condições eram precárias e o acesso a materiais críticos era limitado. Ainda assim, avançaram com testes usando urânio, água pesada e refletores de grafite. O responsável principal era Werner Heisenberg, conhecido por suas contribuições à física quântica. A equipe colocou cubos de urânio suspensos dentro de um recipiente. Tentavam controlar a energia liberada, mas nunca chegaram a níveis estáveis. A estrutura era rudimentar e perigosa. Os aliados conheciam a possibilidade de um projeto nuclear e enviaram um grupo especializado chamado AUSSUS. Em abril de 1945, chegaram a Haigerloch e tomaram o controle do laboratório. O que acharam confirmou as suspeitas. No porão encontraram o reator sem terminar. Havia cilindros metálicos, cabos, estruturas de madeira, cubos de urânio, tanques com água pesada e anotações técnicas. Nada estava operacional.
Era uma montagem incompleta, mas demonstrava que as tentativas eram reais. O material foi retirado pelos aliados. Foi usado para avaliar quão perto o regime nazista havia estado de desenvolver uma arma nuclear. Os cientistas foram interrogados e parte da equipe foi levada a outros países para continuar suas carreiras sob vigilância. Hoje, o lugar funciona como um museu. Pode-se ver uma recriação do reator e parte dos elementos originais. O edifício se conserva como estava. As paredes, os tetos baixos e os instrumentos estão em exibição. O experimento de Haigerloch não chegou a completar-se. Não houve risco imediato de detonação. Mas o achado mostrou que a investigação atômica alemã não era apenas uma ideia. Havia provas, ensaios e equipes reais. O reator oculto de Haigerloch foi uma peça-chave para entender os limites técnicos do Terceiro Reich. Embora não tenham conseguido desenvolver uma bomba, deixaram indícios claros de que o haviam tentado com os meios que tinham disponíveis. A fortaleza alpina que nunca existiu. Nos últimos meses de 1944, começaram a circular relatórios entre os serviços de inteligência aliados. Diziam que os nazistas preparavam uma última linha de defesa nos Alpes, com túneis, refúgios, depósitos de armas e bunkers escondidos. Chamavam-na de Reduto Alpino, ou Alpenfestung. Supunha-se que seria o último bastião do regime se Berlim caísse. A ideia era que os altos comandos do Terceiro Reich, junto com suas tropas mais fiéis, se recolheriam às montanhas do sul da Alemanha e da Áustria. De lá, resistiriam durante meses. Alguns relatórios diziam que estavam acumulando provisões, combustível, planos secretos, inclusive documentos classificados. Supostamente também havia túneis prontos para esconder material sensível. O rumor se espalhou rápido. Mencionavam-no soldados, funcionários e até alguns desertores. Nos quartéis aliados começou a ser considerado como uma possibilidade real. Os mapas mostravam zonas montanhosas difíceis de acessar, com poucos caminhos, onde um pequeno grupo podia aguentar muito mais tempo. Ajustaram-se planos militares e atribuíram-se tropas para se mover nessa direção se fosse necessário. Os serviços de inteligência interceptavam mensagens que pareciam confirmar movimentos para essa zona. Também surgiram relatos de construções aceleradas, de trens saindo para o sul e de caminhões que levavam caixas fechadas. A isso se somavam declarações de alguns presos, que afirmavam ter trabalhado em instalações escondidas entre os vales alpinos. Tudo isso reforçava a ideia de que o reduto era real. No entanto, não havia provas claras. Não apareciam planos detalhados nem fotos aéreas que confirmassem grandes complexos defensivos. Ainda assim, o medo de um possível prolongamento do conflito obrigou os comandos a se prepararem para enfrentar essa ameaça. Na prática, nada disso existia na escala que se havia imaginado. Havia construções menores, bunkers isolados e depósitos modestos. Mas não havia uma rede subterrânea, nem fábricas escondidas, nem uma sede de comando centralizada. O chamado Reduto Alpino foi em grande parte uma estratégia de distração. Acredita-se que foi promovido por Joseph Goebbels para ganhar tempo, contribuiu para semear dúvidas entre os aliados e para atrasar alguns avanços. Também permitiu justificar certos movimentos logísticos como se fizessem parte de um plano de resistência, quando na realidade eram sinais do colapso. Quando as tropas aliadas chegaram às regiões alpinas em abril e maio de 1945, não encontraram nada parecido com o que haviam antecipado. Só havia estruturas isoladas, sem capacidade real para sustentar uma defesa prolongada. Alguns comandos se renderam sem apresentar combate. Apesar disso, o mito do reduto continuou circulando. Apareceu em livros, filmes e até em testemunhos da época. Alguns insistiam que existiam entradas bloqueadas, passadiços ocultos e salas sem explorar. Mas as buscas posteriores não confirmaram nada fora do normal. O que ocorreu com o Reduto Alpino mostra como uma ideia sem base pode alterar decisões militares em grande escala. Durante meses, planejou-se em torno de uma ameaça que nunca se materializou. Os arquivos alemães revisados depois da guerra não mencionam um plano concreto, apenas referências vagas à possibilidade de se refugiar em zonas montanhosas. Hoje, as zonas onde supostamente se ia instalar esse último bastião se conservam como áreas rurais ou turísticas. Não se encontraram nem planos detalhados, nem construções enterradas, nem centros de comando secreto. Tudo indica que foi uma mistura de rumores, exageros e propaganda interna. Die Glocke.
Entre os rumores sobre tecnologias secretas do Terceiro Reich, há um que se destaca por seu mistério. O de um suposto artefato chamado Die Glocke, que significa o sino em alemão. Embora não haja documentos oficiais que o confirmem, o tema tem aparecido em testemunhos indiretos e relatos posteriores à guerra. A descrição mais repetida é a de um objeto metálico, de forma cilíndrica, com uma estrutura parecida com uma campana grande. Dizia-se que funcionava com elementos desconhecidos e que gerava campos energéticos estranhos. Algumas versões mencionam que girava sobre seu eixo, emitia luz e era perigoso para quem se aproximava. O suposto dispositivo estaria relacionado com experimentos em instalações ocultas, perto da fronteira entre a Alemanha e a Checoslováquia. Alguns relatórios mencionam a participação de cientistas vinculados a projetos de propulsão, eletrônica avançada e física experimental. Não há provas diretas desses trabalhos. O tema ganhou notoriedade nos anos 90, quando investigadores de história militar começaram a recopilar relatos sobre experimentos não documentados. Falava-se de um lugar chamado Der Riese, onde poderia ter funcionado este artefato, mas as escavações não confirmaram nada. Algumas teorias o conectam com armas de propósitos especiais, outras com experimentos sobre gravidade. Mencionaram-se materiais raros, efeitos sobre o tempo e até danos a estruturas próximas. Nada disso foi demonstrado. Os relatórios que citam Die Glocke não provêm de arquivos nazistas, mas de entrevistas, relatos indiretos ou documentos sem verificação oficial. Por isso, muitos historiadores consideram que pode ser uma mistura de ideias reais e mitos que cresceram com o tempo. Apesar da falta de evidência concreta, o tema segue presente em livros, programas e documentários. Alguns veem em Die Glocke um exemplo de quanto se desconhece sobre os projetos secretos do regime. Outros creem que não foi mais do que uma invenção posterior. Não há planos, fotografias nem peças recuperadas. Nenhuma testemunha direta confirmou sua existência sob juramento, mas a história de Die Glocke se mantém viva, alimentada por arquivos incompletos e pelo silêncio que rodeia alguns laboratórios do Terceiro Reich. Horten, o 229. À medida que a guerra avançava, alguns engenheiros alemães começaram a explorar designs de avião fora do comum. Um dos projetos mais chamativos foi o Horten Ho 229, uma aeronave com forma de asa voadora, sem fuselagem nem cauda visível. O design buscava reduzir a resistência ao ar e aumentar a velocidade. O protótipo foi desenvolvido pelos irmãos Horten. Usaram materiais leves como madeira e resinas. O modelo estava pensado para ter 2 motores a reação, o que o teria convertido em um dos primeiros caças a propulsão com esse design. As provas iniciais mostraram que a aeronave era estável e rápida. O projeto interessou a Luftwaffe, que aprovou a fabricação de versões melhoradas. No entanto, a falta de recursos e o avanço dos aliados frearam sua produção. Apenas uns poucos protótipos foram completados. Um deles foi capturado pelas forças estadunidenses e trasladado para fora do país para ser analisado. Encontra-se hoje conservado no Museu Nacional do Ar e do Espaço, nos Estados Unidos. O Horten Ho 229 chamou a atenção porque sua forma podia reduzir seu sinal nos radares da época. Embora não tenha sido desenhado como um avião furtivo, seu perfil gerou investigações posteriores sobre tecnologias invisíveis ao radar. Os especialistas que estudaram sua estrutura confirmaram que, para seu tempo, era um design avançado. Sua construção combinava aerodinâmica eficiente e motores potentes. No entanto, não chegou a entrar em combate nem a formar parte das frotas ativas. O projeto ficou como um exemplo de como alguns setores do regime tentavam explorar novas tecnologias, mesmo quando a guerra já estava quase perdida. Foi uma das últimas iniciativas no campo da aviação militar durante o conflito. O Horten Ho 229 segue sendo motivo de estudo. Seu design tem sido comparado com modelos modernos por sua capacidade para dispersar ondas de radar. Embora não tenha mudado o rumo da guerra, sua existência mostra como certos desenvolvimentos buscaram antecipar o futuro em meio ao colapso do Terceiro Reich. Os túneis inacabados de Riese. Entre 1943 e 1945, as SES começaram um projeto massivo nas montanhas Zoll, no sudoeste da Polônia. Chamaram-no Riese, significa gigante em alemão.
Queriam construir um complexo subterrâneo com vários níveis, acessos ocultos e zonas reforçadas com concreto. O trabalho foi feito sob estrita vigilância, com prisioneiros de campos de concentração. Ninguém sabe com certeza para que ia ser usado. Alguns creem que era para refugiar a alta cúpula nazista se Berlim caísse. Outros apontam para um centro de comando secreto, ou para fábricas protegidas para armas especiais. O que se sabe é que tudo ficou sem terminar. Os túneis foram cavados à mão e com ferramentas básicas. Os operários trabalhavam turnos longos, sem proteção adequada, entre pó e umidade. Os desmoronamentos eram frequentes. Muitos morreram durante as escavações. Às vezes, os corpos nem sequer eram recuperados. Os planos originais não foram encontrados completos. No total, foram achadas 7 zonas conectadas por corredores e entradas ocultas. Algumas câmaras têm forma de salão, outras são simples corredores. Há trilhos para vagões, poços verticais e galerias reforçadas. Em certas partes, os muros têm marcas de ferramentas e rastros de explosivos. Durante a ocupação soviética, várias entradas foram bloqueadas. As autoridades locais não falavam do tema. Nos anos 90, as explorações foram retomadas. Alguns setores estavam inundados, outros haviam colapsado. Apesar disso, foi possível percorrer grandes trechos. Foram encontrados objetos, restos de ferramentas, capacetes, latas vazias, peças de maquinaria, sapatos e até documentos molhados. Tudo sugere que o trabalho foi interrompido de repente. Não houve tempo para desmantelar nada. Não há provas de que se tenham produzido armas nesses túneis. Tampouco foram encontrados rastros de comando militar. A teoria mais estendida é que queriam mover parte da indústria armamentista para zonas mais seguras, longe dos bombardeios. O acesso atual está limitado. Algumas zonas estão abertas ao público, outras seguem seladas. A estrutura interna é irregular, com desníveis e passadiços sem saída. As paredes estão rachadas. A ventilação era precária. Não há sinais de que tenha sido usada de forma contínua. A cada ano, novas seções são descobertas. Há mapas modernos baseados em escaneamentos subterrâneos. Ainda assim, o traçado completo não foi reconstruído. Alguns experts creem que há entradas que seguem sem aparecer. O projeto Riese representa um dos maiores esforços do regime para esconder infraestruturas-chave, mas nunca foi terminado. O que resta hoje são galerias inconclusas, cheias de mistério, que mostram até onde chegaram as tentativas de ocultar seus planos subterraneamente. Fábricas subterrâneas de Harz. Nos últimos anos da guerra, os bombardeios aliados obrigaram o regime nazista a mover parte de sua produção militar para debaixo da terra. Na região de Harz, no centro da Alemanha, foram escavadas galerias para montar fábricas protegidas do fogo aéreo. Prisioneiros e trabalhadores forçados foram usados para escavar, instalar maquinaria e manter as operações. As condições eram extremas. Os túneis eram úmidos, mal ventilados e com pouco espaço. As jornadas eram longas. A falta de luz natural afetava a saúde dos operários. Houve acidentes, desmoronamentos e doenças constantes. Muitos morreram sem ter terminado seu turno. Nessas instalações eram produzidas peças para aviões, armas leves, componentes de veículos e munição. Foram construídas vias para transportar materiais até as entradas. Algumas zonas tinham guindastes, sistemas de carga e armazéns improvisados. Quando as tropas estadunidenses chegaram em 1945, encontraram as fábricas parcialmente operativas. Havia maquinaria, ferramentas, planos e lotes de produção semi-montados. Também acharam barracões, cozinhas improvisadas e zonas onde os trabalhadores dormiam. Parte dessas instalações foi documentada pelos serviços aliados. Foram feitos registros, recuperada informação técnica e interrogados engenheiros capturados. Alguns equipamentos foram trasladados para outras zonas para serem estudados. Durante décadas, vários desses túneis ficaram fechados. Outros foram usados para fins industriais. Com o passar do tempo, alguns setores se deterioraram. Houve filtrações, colapsos e desprendimentos. Ainda assim, há zonas que continuam acessíveis. A rede de fábricas subterrâneas em Harz mostra até que ponto o regime tentou manter a produção a todo custo. Não eram instalações experimentais, produziam material real para uso imediato. Em alguns trechos foram encontrados restos de uniformes, documentos, ferramentas pessoais e partes de armamento. As paredes conservam marcas de uso constante. Em certos casos, há inscrições feitas à mão pelos operários.
Essas fábricas não foram tão conhecidas como outras instalações, mas seu volume e organização as tornam chave para entender o esforço final para continuar produzindo sob ataque. O subsolo de Harz ficou marcado como uma das últimas tentativas para sustentar a guerra a partir da escuridão. Dora Mittelbau e os VT2. Na região de Harz, Alemanha, foi criado um complexo subterrâneo chamado Dora Mittelbau. Era uma rede de túneis escavados dentro de uma montanha, onde se fabricavam foguetes V2, as armas mais avançadas do Terceiro Reich naquele momento. O lugar funcionava como fábrica, armazém e campo de concentração ao mesmo tempo. Os prisioneiros chegavam de outros campos e eram forçados a trabalhar em condições extremas. Dormiam dentro dos mesmos túneis onde os foguetes eram construídos. Havia pó, ruído constante, pouca ventilação e jornadas de trabalho que duravam horas sem descanso. Muitos morreram por esgotamento, acidentes ou doenças. Os V2 eram mísseis balísticos sem piloto. Podiam alcançar cidades a centenas de quilômetros de distância. Foram usados principalmente contra Londres e outras cidades europeias. Seu desenvolvimento esteve a cargo de engenheiros que trabalhavam junto às equipes militares. Enquanto em cima eram feitos testes, embaixo as peças eram montadas sob ameaça. A produção começou em 1943. Apesar do caos dos últimos meses de guerra, a fábrica continuou ativa. Quando as forças estadunidenses entraram na zona em 1945, encontraram túneis ocupados, maquinaria em uso e milhares de documentos técnicos. O lugar foi registrado em detalhe. Foram descobertas instalações elétricas, plataformas internas, armazéns de combustível e zonas para montagem final. Também foram achados restos humanos e evidências do tratamento recebido pelos prisioneiros. Muitos dos responsáveis pelo projeto foram interrogados. Alguns cientistas foram levados para os Estados Unidos em programas secretos. Os técnicos que sobreviveram deixaram testemunhos sobre a vida dentro do complexo. Dora Mittelbau foi uma mistura de ciência, guerra e exploração. A tecnologia avançada foi construída à custa de milhares de vidas. Os foguetes saíam de uma fábrica que funcionava como campo de trabalho, sem condições mínimas de segurança ou humanidade. Hoje, parte do complexo está aberto ao público. Pode-se visitar uma seção dos túneis, ver maquinaria original e conhecer os detalhes do projeto. É um dos exemplos mais diretos de como a tecnologia nazista se apoiou no trabalho forçado para tentar mudar o rumo da guerra. Alta UC e as obras saqueadas. Nos últimos anos do conflito, os nazistas começaram a trasladar parte da arte roubada para lugares afastados. Um desses destinos foi a mina de sal de Alta UC, na Áustria. Ali esconderam centenas de quadros, esculturas, móveis antigos e documentos valiosos. A escolha não foi casual. As galerias da mina eram amplas, frescas e estáveis. O sal evitava a umidade, o que ajudava a conservar os objetos. Os vagões entravam por túneis reforçados. Dentro, foram construídos espaços de madeira para colocar as peças sem danificá-las. Os registros indicam que o traslado foi supervisionado por funcionários de alto escalão. Havia obras de museus franceses, italianos, belgas e holandeses. Também foram encontradas pinturas tiradas de coleções privadas. Algumas levavam o nome de famílias judias que haviam sido deportadas. Quando o avanço aliado se tornou inevitável, foi ordenada a destruição de tudo. Os nazistas colocaram explosivos em vários pontos da mina. Queriam evitar que as peças caíssem em mãos inimigas. No entanto, os trabalhadores locais desativaram parte das cargas ou desviaram os cabos. Isso permitiu que grande parte do conteúdo sobrevivesse. Quando os aliados chegaram, encontraram caixas etiquetadas, catálogos, inventários e muitas obras reconhecidas. Havia quadros de Rembrandt, Vermeer, Rubens, Van Eyck e outros artistas conhecidos. Algumas estavam enroladas, outras continuavam emolduradas. Os encarregados de recuperar o material foram os Monuments Men, um grupo de especialistas em arte e história que seguia o rastro do saque. Catalogaram tudo, documentaram o estado das peças e organizaram o traslado. Parte dessa informação foi usada em julgamentos posteriores. Nem tudo pôde ser devolvido. Algumas peças estavam sem identificação clara, outras haviam sido alteradas. Houve objetos que ficaram em mãos estatais ou em museus sem confirmar sua procedência. A mina de Alta UC se tornou um dos esconderijos mais grandes do saque nazista.
Os relatórios mostram que as obras estiveram debaixo da terra durante meses, protegidas por técnicos e operários que entendiam seu valor. Hoje, parte dessa arte está de novo em exposições. Outra parte segue sob investigação. Altalcê passou de ser um local de extração para um refúgio acidental para milhares de objetos culturais. O achado foi chave para reconstruir o que havia sido roubado. Anos depois, continuam sendo revisados arquivos para rastrear a origem e o destino final de cada obra que passou por esse lugar. O Tesouro de Merkers. Em abril de 1945, soldados estadunidenses chegaram a um povoado chamado Merkers, no centro da Alemanha. Ao interrogar trabalhadores locais, receberam informação sobre uma mina de sal próxima. Disseram-lhes que os nazistas haviam transportado caixas e volumes para suas galerias nos últimos meses da guerra. Os militares entraram na mina. Desceram por elevadores até zonas profundas. O que encontraram superou as expectativas. Havia lingotes de ouro, sacos com moedas estrangeiras, toneladas de bilhetes, objetos de valor e centenas de sacos com joias e efeitos pessoais. Entre os objetos acharam anéis, relógios, dentes de ouro, medalhas, colares e documentos. Muitos desses artigos vinham de campos de concentração. Havia também quadros roubados, esculturas e móveis com inscrições de museus europeus. Os lingotes estavam marcados com selos de bancos centrais. Alguns provinham de países ocupados, outros haviam sido fundidos e recatalogados. Tudo estava guardado em câmaras cavadas debaixo da terra, fechadas com portas blindadas. O achado foi documentado pelos serviços de inteligência. Foram tiradas fotos, redigidos relatórios e transportado o conteúdo sob custódia militar. Parte do material serviu como evidência nos julgamentos do pós-guerra. Merkers se converteu no maior achado econômico do conflito. O valor total era enorme. A mina havia sido usada como armazém temporário para o que restava do Banco do Reich. Ali também foram encontrados arquivos, registros contábeis e listas com movimentos financeiros. Alguns objetos nunca foram reclamados. Muitos proprietários haviam morrido ou não havia documentos que provassem a origem. As autoridades criaram um sistema para devolver o que fosse possível e guardar o que ficava sem dono. A descoberta mostrou como os nazistas haviam tentado salvar os restos de seu sistema econômico. A mina não era um esconderijo improvisado. Havia ordem, etiquetas e mecanismos de segurança. A dias do final da guerra, Merkers foi um sinal de quanto havia sido saqueado e acumulado em poucos anos. O que saiu dessa mina não eram apenas riquezas materiais, mas também evidência de uma rede de roubo massivo. Hoje se conservam partes do arquivo original. O resto do conteúdo foi trasladado para distintos países. Merkers passou de ser uma mina a mais para um testemunho direto da escala de saque sob o regime nazista. O ouro do lago Toplitz. Ao terminar a guerra, várias zonas do centro da Europa ficaram cheias de rumores. Um dos mais persistentes apontava para o lago Toplitz, na Áustria. Diziam que em suas águas profundas havia afundado um carregamento do Terceiro Reich. A versão mais estendida era que continha ouro, documentos e provas de operações secretas. O lago está cercado por montanhas e florestas. Tem uns 100 metros de profundidade. A parte mais baixa está isolada do oxigênio, o que faz com que tudo o que cai ali se conserve melhor. Isso alimentou mais a ideia de que algo importante podia seguir intacto no fundo. As primeiras expedições começaram nos anos 50. Um grupo de mergulhadores encontrou caixas metálicas. Dentro havia documentos falsificados, papel moeda britânico e equipamentos de impressão. Eram restos da Operação Bernhard, um plano nazista para inundar o mercado inimigo com notas falsas. Os achados confirmaram que o lago foi usado para ocultar materiais no final do conflito. No entanto, não foi encontrado ouro. As caixas recuperadas tinham apenas objetos vinculados à falsificação. Em explorações posteriores, apareceram outras coisas. Partes de armamento, peças de veículos e uniformes. Tudo estava coberto de sedimento. Alguns relatórios falavam de contêineres fechados que não puderam ser retirados pelas condições extremas. Durante os anos 60, equipes da Marinha Alemã também exploraram a zona. Confirmaram a presença de estruturas afundadas, mas não deram detalhes. Parte do material foi trasladado para ser analisado em outras instalações. Houve teorias que diziam que o lago também foi usado como ponto de descarga para objetos provenientes de campos ou de bancos ocupados. Essa parte nunca foi comprovada.
Tampouco foram encontrados lingotes ou joias. O lugar segue sendo ponto de busca para aventureiros. As condições do fundo dificultam o acesso. A água muda de densidade a partir de certa profundidade. Isso afeta o movimento e a visão dos mergulhadores. Com o passar dos anos, o interesse pelo lago se misturou com versões sem base. Alguns diziam que havia submarinos afundados. Outros falavam de armas experimentais. Nenhuma dessas ideias foi provada. O lago Toplitz guarda provas reais da Operação Bernhard. O que não se sabe é se também contém outros segredos. As explorações continuam, mas até agora o que veio à superfície foram restos de uma falsificação massiva, não ouro. Operação Bernhard. Em 1942, as autoridades do Terceiro Reich puseram em marcha um plano para afetar a economia britânica por dentro. Chamaram-no Operação Bernhard. O objetivo era falsificar bilhetes de banco ingleses com tanta precisão que pudessem circular sem serem detectados. Para isso, selecionaram impressores, gravadores e especialistas em papel, a maioria deles prisioneiros. Foram trasladados para o campo de Sachsenhausen, ao norte de Berlim. Ali montaram uma oficina com as ferramentas necessárias, prensas, tintas especiais e papel similar ao original. Os trabalhadores operavam sob vigilância, exigiam resultados rápidos, faziam-se provas de qualidade constantes. Se algo falhava, as consequências eram graves. Durante os primeiros meses, os bilhetes não passavam pelos controles, mas com o tempo, conseguiram cópias quase perfeitas. Foram produzidos milhões de libras em bilhetes falsos. Alguns foram usados para financiar operações de inteligência, outros foram distribuídos para debilitar o sistema financeiro inimigo. A ideia era provocar desconfiança na moeda britânica e gerar problemas no comércio. Os responsáveis pelo plano moveram a oficina várias vezes. No final da guerra, tentaram ocultar tudo. Parte do material foi jogada no lago Toplitz, outra parte foi destruída ou escondida. Os bilhetes falsos apareceram anos depois em diferentes países. Alguns dos prisioneiros que participaram conseguiram sobreviver. Deram testemunho sobre como o trabalho era organizado e que tipo de pressão tinham. Também deixaram dados sobre os processos usados para replicar os detalhes de segurança dos bilhetes. Os aliados encontraram documentos, prensas, amostras e registros de produção. Tudo foi analisado e comparado com bilhetes reais. Os relatórios demonstraram que os falsificadores haviam chegado a um nível muito alto de precisão. A Operação Bernhard foi um dos intentos mais avançados de usar a falsificação como arma de guerra. Embora não tenha conseguido desestabilizar a economia britânica como se esperava, marcou um precedente no uso de métodos financeiros dentro de um conflito armado. O caso ficou registrado nos arquivos militares. Algumas das chapas originais se conservam em museus. Os bilhetes falsos circulam entre colecionadores. O que começou como um experimento se converteu em uma das falsificações mais grandes e melhor organizadas da história moderna. O mistério do trem nazista. Na zona de Wałbrzych, no sudoeste da Polônia, começou a circular uma história pouco depois do fim da guerra. Diziam que um trem carregado com ouro, joias, documentos e armas havia sido escondido pelos nazistas ao ver que a derrota era iminente. A versão mais conhecida indicava que o trem saiu de Breslávia e nunca chegou ao destino. Durante anos ninguém encontrou nada, mas em 2015, 2 homens afirmaram ter localizado o trem usando escaneamentos de solo. Disseram que havia uma estrutura metálica enterrada perto de uns antigos trilhos, dentro de um túnel bloqueado. Isso reativou o interesse. A lenda conectava o suposto trem com o complexo Rize, pela proximidade geográfica. Alguns pensavam que podia ter sido parte de um plano maior para evacuar recursos. As autoridades polonesas supervisionaram escavações iniciais. Também chegaram arqueólogos e geólogos. Não foi encontrado nenhum vagão. Os resultados foram inconclusivos. No entanto, a possibilidade de que existisse aumentou o turismo na zona. Foram organizadas rotas de exploração e visitas guiadas pelas vias abandonadas. Em arquivos antigos apareciam referências vagas a transportes blindados que saíram em direção ao sul durante os últimos dias da ocupação alemã. Mas não se indicava o que levavam nem se chegaram. Algumas teorias diziam que continha obras roubadas. Outras falavam de dinheiro em efetivo e lingotes. Nenhuma foi provada. Os investigadores locais encontraram túneis desmoronados, restos de plataformas e partes de estruturas antigas. Alguns pontos estavam selados com concreto.
outros pareciam ter sido esvaziados. As condições do terreno complicavam as escavações. O tema gerou controvérsia. Houve acusações de fraude, de interesses políticos e de sensacionalismo midiático. Os 2 homens que disseram ter achado o trem nunca mostraram evidência direta. Ainda assim, sua declaração ficou registrada e motivou novas buscas. Até hoje, não há provas concretas de que o trem exista. Apesar disso, a história continua circulando. Alguns experts creem que foi um rumor criado para despistar. Outros pensam que, se existiu, já foi desmantelado ou trasladado sem deixar rastros. O certo é que a região guarda estruturas ferroviárias velhas, zonas sem mapear e trechos de via que desaparecem entre a vegetação. Embora não haja resultados claros, de tempos em tempos alguém volta a procurar. O trem nazista perdido se converteu em uma espécie de mito moderno, sustentado por mapas incompletos e arquivos borrados. A Sala de Âmbar. Durante a invasão alemã à União Soviética, as tropas nazistas entraram no Palácio de Catarina, perto de Leningrado. Ali se encontrava a Sala de Âmbar, uma habitação decorada com painéis talhados, incrustações de âmbar e molduras douradas. Era um presente do século XVIII que se havia convertido em um símbolo cultural. Em 1941, os alemães desmontaram a sala peça por peça. Tudo foi embalado em caixas e enviado para Königsberg, onde foi instalado no museu do castelo local. Sabe-se que esteve exposta durante um tempo, mas depois desapareceu sem deixar rastro. Após o fim da guerra, as autoridades soviéticas buscaram sem sucesso seu paradeiro. Alguns relatórios indicavam que pôde ter sido destruída durante os bombardeios. Outros sugeriam que foi retirada antes que chegassem os aliados. Até hoje, não há provas definitivas do que ocorreu. Ao longo dos anos, foram feitas expedições em busca dos painéis originais. Foram exploradas minas, bunkers, barcos afundados e antigos refúgios. Nenhum desses intentos deu resultados conclusivos. O mistério cresceu com teorias que falavam de maldições, acidentes e mortes relacionadas com quem investigava o caso. Essas histórias circularam em meios de comunicação, mas não têm respaldo documental. No ano de 2003, a Rússia apresentou uma reconstrução exata da sala. O trabalho durou várias décadas e usou fotografias antigas como referência. A nova versão está instalada no mesmo palácio onde esteve o original. Até hoje, a Sala de Âmbar original segue sem aparecer. Há peças soltas em coleções privadas, mas o conjunto completo não foi localizado. Algumas investigações seguem abertas, com novas tecnologias aplicadas à busca. A desaparição da Sala de Âmbar é um dos casos mais conhecidos de patrimônio perdido na guerra. Misturam-se fatos, rumores e lacunas documentais. A quantidade de teorias não tem deixado de crescer, mas nenhuma conseguiu fechar o caso. Enquanto isso, a versão reconstruída recebe visitantes a cada ano. É um recordatório do que foi roubado e do que não se pôde recuperar. Submarino U-864. Em fevereiro de 1945, o submarino alemão U-864 saiu de porto com uma encomenda especial. Sua missão era transportar materiais militares para o Japão. Entre a carga iam componentes de avião, planos e centenas de frascos com mercúrio, um metal valioso para certos processos industriais. O submarino estava desenhado para viagens longas. Navegou pelo Mar do Norte e se dirigiu para a costa da Noruega. O plano era passar por águas controladas, evitar patrulhas inimigas e entregar a carga sem ser detectado. Mas a viagem foi interrompida. O HMS Venturer, um submarino britânico, detectou o U-864 e começou a segui-lo. O inusitado foi que ambos os submarinos estavam submersos. O que ocorreu depois foi o único combate submarino entre duas naves completamente debaixo d'água em toda a guerra. Após uma perseguição silenciosa, o HMS Venturer disparou 4 torpedos. Um deles impactou. O U-864 se partiu e afundou com toda a sua carga perto da costa da Noruega. Nenhum dos tripulantes sobreviveu. Anos depois, o lugar exato do naufrágio foi localizado. Ao inspecionar os restos, confirmou-se que o mercúrio estava sendo liberado lentamente do carregamento danificado. Isso representava um risco para o meio ambiente marinho. As autoridades norueguesas avaliaram diferentes soluções. Alguns propuseram retirar o carregamento, outros selar o lugar. Finalmente, decidiu-se cobrir o submarino com uma camada de proteção especial para evitar que o metal continuasse se dispersando.
O caso do U-864 mostra uma tentativa de cooperação técnica entre o eixo, mesmo nos últimos meses da guerra. Também é um exemplo de como um único incidente pode deixar consequências que duram décadas. Hoje, o local do naufrágio continua sendo vigiado. Os sensores controlam os níveis de contaminação. O U-864, que deveria ser uma missão secreta, ficou como uma das operações navais mais incomuns do conflito e uma das poucas que continua gerando efeitos no presente. O Bunker de Berlim. No centro de Berlim, sob o jardim da antiga chancelaria, o regime construiu um complexo subterrâneo que serviria como refúgio para Hitler e seu círculo mais próximo. Era conhecido como o Führerbunker. A obra se iniciou em meados dos anos 30 e foi ampliada à medida que avançava a guerra. O bunker era uma rede de habitações conectadas, protegidas por metros de concreto e portas blindadas. Incluía dormitórios, escritórios, salas de reunião, armazéns e espaços para o pessoal. Não era amplo nem cômodo. O ar era pesado, a umidade constante e a sensação de confinamento evidente. Para lá se trasladou Hitler em janeiro de 1945. A cidade estava sob cerco e as tropas soviéticas se aproximavam. Desse lugar emitiu ordens, recebeu relatórios e realizou reuniões até os últimos dias do conflito. Dentro do bunker, o ambiente era tenso. O contato com o exterior era limitado. As comunicações eram intermitentes. À medida que se perdia o controle do front, foram feitas tentativas desesperadas para reorganizar as forças. Em 30 de abril, Hitler e sua companheira Eva Braun morreram no bunker. Pouco antes, vários funcionários destruíram documentos, queimaram arquivos e desativaram equipamentos. Ao chegarem as forças soviéticas, encontraram o lugar danificado, com partes queimadas e abandonadas. Durante o pós-guerra, o local foi selado. Parte do bunker foi destruída. Com os anos, a zona foi coberta por edifícios novos. Não foram colocadas placas nem referências durante muito tempo. Somente décadas depois, o lugar foi marcado com um pequeno sinal informativo. Hoje, o bunker de Berlim não está aberto ao público. Está oculto sob um estacionamento. Não resta quase nada visível. O acesso está restrito. A decisão foi evitar que se converta em um local de culto ou comemoração. O bunker foi o último refúgio do regime. De lá se presenciou o colapso final. Não houve combate direto em seu interior, mas o que ocorreu ali marcou o fim de uma etapa na história alemã. Durante os anos do Terceiro Reich, foram construídos espaços, estruturas e projetos que não estavam pensados para durar nem para serem encontrados. Alguns lugares foram criados com o único fim de operar em segredo. Outros foram desmontados ou selados antes que alguém pudesse saber para que serviam. O que não ficou registrado não foi um descuido. Foi parte de um sistema que operava por fora dos canais formais, sem deixar um rastro evidente. Com o passar do tempo, muitos desses locais foram saindo à luz. Não apareceram em um só bloco, mas em peças soltas, restos arquitetônicos, fragmentos de arquivos, túneis colapsados ou carregamentos ocultos debaixo da terra. Alguns achados foram casuais, outros surgiram de investigações prolongadas. As ruínas apareceram em bosques, em minas abandonadas ou sob construções modernas. Os documentos surgiram de depósitos, coleções privadas ou arquivos mal catalogados. O que se encontrou não só falava de tecnologia ou logística, mostrava uma rede paralela que havia sido desenhada para ocultar decisões, provas, transferências e desenvolvimentos não autorizados. Essa rede não tinha uma só forma nem um só propósito, mas sua existência se confirmou pela quantidade de fragmentos que apontavam na mesma direção. Há mais de 70 anos do fim do conflito, ainda restam zonas sem explorar e documentos classificados. Nem todos os projetos foram revelados. Nem todos os locais foram identificados. O que se conhece hoje representa apenas uma parte do que funcionou na sombra. O resto segue disperso, enterrado ou sem decifrar.